O Brasil está diante de um cenário sem precedentes. Um ex-presidente condenado como se fosse um criminoso comum. E agora, debilitado em sua saúde, cercado por vigilância e narrativas manipuladas. Mas será que estamos assistindo apenas a um problema de saúde? Ou à consolidação de um projeto para destruir de vez a maior liderança popular da direita no Brasil? Nos últimos dias, Jair Bolsonaro voltou a ser alvo de manchetes, não apenas pela perseguição política que já o colocou em prisão domiciliar, mas também por seu estado de saúde fragilizado. No domingo, ele passou por um procedimento médico para retirar lesões cutâneas. 2 dias depois, teve uma crise de pressão, com vômitos e soluços, sendo levado às pressas para o hospital em Brasília. O quadro médico divulgado fala em anemia, queda de pressão e sequelas de uma pneumonia recente. Aos olhos da mídia tradicional, pode parecer apenas uma intercorrência médica. Mas a verdade é que há algo muito maior em jogo. Estamos falando de um líder que carrega sobre si o peso de um processo político injusto, condenado por crimes que não cometeu, isolado dentro da própria casa e agora, ainda por cima, colocado sob suspeita até quando busca atendimento de saúde. Desde 4 de agosto, Bolsonaro está em prisão domiciliar, fruto de mais uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que vem acumulando poderes como se fosse uma espécie de imperador togado. O argumento usado para decretar a medida foi o suposto descumprimento de restrições impostas anteriormente. Entre elas, a proibição do uso de redes sociais, inclusive por terceiros. Ou seja, Bolsonaro não pode se comunicar com o povo, mesmo sendo líder político eleito por milhões de brasileiros, sob pena de novas punições. Seu lar virou uma cela vigiada. Cada carro que entra ou sai precisa ser revistado pela Polícia Penal do Distrito Federal, cada visita tem que ser autorizada, e cada passo acompanhado por olhares desconfiados. E aqui fica a pergunta: desde quando no Brasil um ex-presidente precisa ser tratado como um criminoso de alta periculosidade, enquanto verdadeiros corruptos e delinquentes circulam livremente, desfrutando de privilégios e blindagem jurídica? Na última quinta-feira, a primeira turma do STF tomou uma decisão histórica. Condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por participação em uma suposta trama golpista. Foi a primeira vez que um ex-presidente recebeu uma pena desse nível no Brasil. Quais crimes? Segundo os ministros, ele teria cometido 5: golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Na prática, é como se tivessem pegado o manual de crimes políticos e aplicado todos, de uma vez, ao mesmo homem. Sem provas concretas, sem espaço para defesa justa, sem um julgamento imparcial. A decisão foi por 4 votos a 1. Coincidência? Ou mais uma prova de que o julgamento estava selado antes mesmo de começar? Dentro do Brasil, a grande mídia comemorou a decisão, apresentando-a como um marco para a democracia. Mas é curioso como essa mesma mídia que se autoproclama guardiã da verdade fecha os olhos para a clara perseguição que está em curso. Já no cenário internacional, a situação é vista com estranheza. Há analistas estrangeiros que comparam o que acontece aqui ao que se viu em regimes autoritários, a judicialização da política e a criminalização de adversários. Até mesmo jornais que nunca foram próximos a Bolsonaro reconhecem que a pena imposta é exagerada e abre um precedente perigoso. O Brasil, que deveria ser exemplo de estabilidade institucional, hoje aparece como um laboratório de censura e arbitrariedade. Voltando ao caso mais recente, Bolsonaro foi levado ao hospital após apresentar queda de pressão, soluços e vômitos. O boletim médico confirmou anemia e restos de uma pneumonia por broncoaspiração. Recebeu reposição de ferro e orientações para tratamento de hipertensão e refluxo. Mas aqui surge outro ponto. Até para ir ao hospital, Bolsonaro precisa justificar à justiça os motivos da saída, no prazo de 24 horas. Pense bem, estamos falando de um homem que já foi presidente do Brasil, que governou o país, que liderou milhões. E agora, para procurar socorro médico, precisa dar satisfações a quem o colocou nesse cárcere branco. Isso não é apenas desumano. É um espetáculo de humilhação pública. É evidente que Bolsonaro se tornou uma figura incômoda. Ele não se rendeu ao sistema, não se ajoelhou perante os donos do poder e nunca teve medo de dizer o que pensa. É exatamente por isso que querem destruí-lo. A sua prisão domiciliar, sua condenação absurda e até mesmo a vigilância sobre sua saúde fazem parte de uma engrenagem maior: calar a direita no Brasil. Não se trata apenas de Bolsonaro como indivíduo. Trata-se de um recado. Se eles podem destruir a maior liderança conservadora do país, podem fazer o mesmo com qualquer um que ouse se levantar contra o sistema. Lembra quando Lula foi condenado e preso?
Na época, a esquerda inteira dizia que era perseguição política. E o que aconteceu depois? Ele foi solto, os processos anulados e hoje ocupa novamente a cadeira de presidente. Mas no caso de Bolsonaro, não existe a mínima chance de anulação ou revisão? Claro que não. Porque aqui a narrativa já está definida. Transformar o ex-presidente no símbolo de tudo aquilo que a esquerda diz combater. E o mais irônico é que aqueles que gritavam por justiça imparcial agora aplaudem julgamentos conduzidos por ministros que, claramente, não escondem sua posição política. O que está acontecendo com Bolsonaro não é apenas sobre ele. É sobre o futuro da democracia brasileira. Se um ex-presidente pode ser condenado a quase 3 décadas de prisão sem provas sólidas, perseguido até dentro de sua própria casa, tratado como ameaça mesmo quando está fragilizado de saúde, o que resta para o cidadão comum? Será que amanhã não será a vez de qualquer brasileiro que se manifeste contra o governo ou contra o STF? De um lado, temos a narrativa oficial, a de que Bolsonaro é um criminoso, que tentou dar um golpe e agora paga o preço. Do outro, temos a realidade, um líder perseguido, condenado por um tribunal que não age com neutralidade, mantido sob constante vigilância e agora debilitado em sua saúde. A questão é simples: quem você escolhe acreditar? Jair Bolsonaro, mesmo em prisão domiciliar, continua sendo o maior símbolo de resistência da direita brasileira. Tentam destruí-lo física, política e moralmente. Mas cada ataque, cada injustiça, cada humilhação apenas reforça a percepção de que estamos diante de um processo claro de perseguição. O sistema pode tentar apagar sua voz. Pode tentar enfraquecer sua imagem. Mas não pode mudar um fato: milhões de brasileiros continuam ao seu lado. A pergunta que fica é: até onde vão nessa cruzada para aniquilar Bolsonaro? E até quando o povo brasileiro vai assistir em silêncio? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Se você é do tipo que gosta de estar sempre por dentro do que realmente acontece na política do Brasil e do mundo, sem filtro, sem rodeio, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica com a gente, porque aqui a verdade tem vez e voz.